Primeiro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina, portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. E um pouco mais para frente, lá no capítulo 3 da carta de Tiago, nós lemos assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Essa palavra muito sábia de Tiago nos introduz ao caminho da disciplina do silêncio e justamente com um alerta sobre a forma como nós utilizamos a nossa língua. Em 2012 surgiu um filme chamado As Mil Palavras, interpretado por Ed Murphy. E um filme muito interessante, consiste em uma árvore que nasceu no quintal do agente literário Jack, e a cada palavra que ele dizia, uma folha caía daquela árvore. Quando as folhas acabassem, ele morreria. E agora ele deveria aprender a medir as palavras para conseguir sobreviver. E é exatamente o tipo de sabedoria exemplificada nesse filme que Tiago está nos apontando. Ou seja, nós temos uma língua e por meio da nossa língua nós proferimos palavras. A palavra é o que sai da nossa boca e essas palavras podem tanto nos engrandecer como podem engrandecer ao Senhor. São palavras que podem edificar como palavras que podem destruir. Só quem já foi ferido por palavras desmedidas sabe exatamente do que eu estou falando. O poder que uma palavra tem de nos agredir, de nos destruir, que muitas vezes é mais nocivo do que uma violência física, do que uma agressão física. Por meio das nossas palavras, nós podemos amaldiçoar e podemos bendizer. Podemos glorificar a Deus ou podemos glorificar a este mundo e o Deus desse mundo. Por isso que a tradição cristã tem nos ensinado o caminho da disciplina do silêncio. E o silêncio consiste em começarmos a praticar períodos em que nós não falamos, períodos em que nós silenciamos primeiro a nossa boca, com o objetivo de silenciar a nossa mente. A ideia do silêncio é colocar para nós esse freio que Tiago fala no seu texto. É colocar na nossa vida o limite para que as nossas palavras não sejam ditas com pressa, para que as nossas palavras não sejam jogadas ao ar, para que toda palavra que saia da nossa boca seja antes uma palavra pensada, uma palavra que brota de um coração no qual foi implantada a palavra do Senhor, conforme ele diz no capítulo 1, versículo 21. A ideia de Tiago aqui é nos apontar o caminho de que a nossa língua pode ser destruidora, tanto para a nossa vida quanto para a vida dos nossos irmãos. Por isso a necessidade de separarmos tempo da nossa semana para ficarmos em absoluto silêncio. A ideia de uma prática, de uma disciplina como essa, é nos ensinar o valor de cada palavra. Saber que cada palavra tem que nascer de um silêncio,
que cada palavra tem que nascer daquelas palavras que procedem de Deus, da boca de Deus, daquilo que Deus colocou na nossa mente e no nosso coração para servir de alimento, para servir de fonte a toda palavra que sairá da nossa boca. A prática do silêncio, gradativamente, vai nos tornando pessoas que são menos precipitadas na hora de responder aos outros, são menos precipitadas na hora de dar determinada explicação, autojustificativas ou utilizar a palavra para se vangloriar dos seus feitos e da sua vida. Que essa seja uma disciplina que também faça parte do nosso viver diário, juntamente com a leitura da Palavra de Deus, a meditação e a oração.